que na doutrina espírita os corpos aparecem como perispírito, ou aquilo que está em torno do espírito. Mas na doutrina não é muito aprofundado o estudo sobre isso, embora existiram espiritualistas e espíritas que estudaram isso e têm livros sobre o assunto, corpos, que são muito interessantes. Inclusive, o Dr. Lacerda se baseou no estudo de um espírita português, que era um pesquisador, que era Antônio J. Freire, que tem um livro bastante interessante, que se chama Da Alma Humana. Hoje é um livro muito raro, embora eu sei que a Federação Espírita Brasileira detém os direitos desse livro, mas não publicou mais. Mas algumas cópias ainda rodam por aí. E esse livro, então, trouxe um resumo daquilo que os estudiosos, como Alberto de Rochat, os espanhóis lá, os irmãos Lefranc, Colavida, enfim, eu não lembro jamais do nome deles, pois Charles Dancelin, que estudaram a questão corpus. Mas são linhas diferentes. Quem estudou corpus estudou com a finalidade de entender como funcionava a estrutura de suporte de manifestação das consciências, que são as personalidades múltiplas. Então o perispírito é o elemento suporte que faz a ligação entre o espírito e as consciências que se manifestam no plano físico, ancoradas sempre num corpo. Quando estamos encarnados, ancorado no corpo físico, aquilo que é chamado da pessoa ou consciência. Quando estamos desencarnados, ancorado no corpo astral, mas não deixa de ser consciência. E o contexto de consciências, então, que são as personalidades múltiplas, não foram estudados por esses pesquisadores dos corpos. Esses queriam entender a estrutura de suporte. Depois vieram aqueles que começaram a estudar, então, as personalidades múltiplas, que está mais afeto à área da psicologia, embora dentro da doutrina espírita temos André Luiz, temos Kardec, temos Leon Denis, Alexandre Ksakoff, Ernesto Bozano, Joana de Ângeles, que estudou isso profundamente, a questão das consciências ou das personalidades múltiplas, que se manifestam em nosso psiquismo, produzindo alternância, que são conhecidos por alguns estudiosos como estados de humor, mas na realidade são alternâncias de personalidades que mudam então o nosso humor. Porque se eu estou manifestando agora uma personalidade que aparentemente ela é real, ela representa J.S. Godin, a pessoa que vos fala no momento, né? Mas eu posso alternar essa personalidade aqui daqui a pouco, independente da minha consciência, né? De eu ter noção disso, de eu ter percepção disso, e vir outra personalidade com outros conhecimentos e outras informações, mas não seria uma incorporação de espírito. Seria apenas uma alternância de personalidade, seria um outro elemento do meu próprio psiquismo, do meu condomínio psíquico, que viveu uma encarnação diferente em outro tempo, né? Claro, não pode haver duas personalidades ou mais encarnadas ao mesmo tempo,